Nós já lemos então aí Hebreus. Eu creio que uma tônica, uma palavra muito importante no texto que foi lido, está no primeiro versículo, deixando todo embaraço, né? Deixando todo embaraço. Quando a carta aos Hebreus foi escrita, o esporte já era uma prática popular. Os atletas corriam ou competiam nos estádios, enquanto os espectadores assistiam das arquibancadas. O autor, ele usa as circunstâncias relacionadas com o esporte para instruir os leitores da carta aos Hebreus. Primeiro, ele fala de nuvem, e se coloca entre os seus leitores e se considera na corrida também. Então ele diz, né, deixando todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Então ele se inclui, porque é muito fácil pegar o microfone e dizer: vocês são pecadores, vocês precisam mudar, vocês precisam agir certo, né? E é diferente quando nós precisamos mudar, né? Então o autor, ele se inclui. Então, ele não se apresenta como alguém perfeito, como alguém que já chegou lá, mas como alguém que também está na corrida, né? Isso é muito importante. Junto com os demais competidores, ele olha para a arquibancada e vê uma multidão de espectadores e o chama de uma grande nuvem de testemunhas. Trata-se de uma expressão idiomática para multidão ou torcida. Por que ele fala assim? Porque se você olhar no capítulo anterior, no 11, é isso que nós temos. Nós temos uma arquibancada de atletas, quer dizer, nós temos primeiro um campo de atletas que correram também a carreira da fé. Então o capítulo 11 de Hebreus, ele apresenta grandes atletas da Bíblia, né? Atletas no sentido espiritual. Abel, Enoque, né? Depois vem Abraão, Isaac, Jacó, a Sara, depois vem Moisés, né? E vem uma turma, Rabi, e depois entra no versículo 32, aí tem uma lista com mais nomes, né? Que mais direi? Faltar-me o tempo contando de Baraque, de Jefté, de Davi, de Samuel, de Sansão e dos profetas. Então, quando o escritor aos Hebreus, aqui neste texto diz: nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas, ele está falando daqueles que estão no capítulo 11. E ali no capítulo 11, ele sabe que não falou de todos. Por exemplo, tem pessoas no Antigo Testamento que deveriam aparecer no capítulo 11 de Hebreus e não apareceram. Como é que o Elias ficou de fora? Como é que o Elias ficou de fora do capítulo 11 de Hebreus? Como é que Eliseu ficou de fora? Você quer ver um outro vulto importante do Antigo Testamento que não está em Hebreus 11? Josué. Também não apareceu. E o escritor aos Hebreus, ele sabe que não dá para colocar todo mundo. Não dá para colocar todo mundo. Então ele sabe. Os profetas, por exemplo, ele menciona, né? Dizia dos profetas. Então toda essa gente é como se estivesse olhando, nós corremos a carreira da fé. Porque eles já correram. Eles que foram atletas da fé no passado, agora passam a ser espectadores, estão na arquibancada, olhando para a gente, como se estivesse olhando para a gente que estamos correndo, né? Na verdade, não estão. Eu não acredito que as pessoas que morreram sabem do que se passa aqui entre nós. Isso aí não. Porque isso aí é coisa de condenado pela Bíblia, né? De espiritismo, não tem a ver com a palavra de Deus. A palavra testemunha, ela tem dois significados. Primeiro, refere-se a uma pessoa que assiste uma cena, seus olhos e seus ouvidos, e dizem o que está acontecendo. Depois, testemunha é quando a pessoa é capaz de falar sobre o que viu e ouviu. Por isso que Jesus na Bíblia é chamado a testemunha fiel. Por que Jesus é chamado a testemunha fiel? O que Jesus viu? Jesus viu muita coisa. Por exemplo, Jesus viu o Pai. Jesus viu o Pai.
Por isso, Jesus é a testemunha mais perfeita, né, do Pai. Ele é mais perfeito do que os anjos. Ele é feito mais elevado do que os anjos. Por isso que no Apocalipse ele se apresenta para uma das igrejas do Apocalipse a testemunha fiel, fiel e verdadeira. Porque eu posso fazer uma descrição do pastor Salem e errar, não por maldade, por causa da imperfeição humana. Eu vou falar, como é que é o pastor Salem? O Salem é assim, assim, assim. Eu posso omitir alguma coisa, deixar de lado algum dado, alguma característica do pastor. Ou como também por falha humana, posso até acrescentar coisa que não tem nele. Mas Jesus não. Jesus é a testemunha fiel e verdadeira. Ninguém testemunha do Pai como Jesus testemunha. Isso é muito maravilhoso, né? Muito maravilhoso. E outra coisa, eu já disse aqui uma certa vez, não sei se foi no estudo do Apocalipse, que no tribunal, né, mas advogados de defesa e promotores, uma das táticas que eles usam é de desqualificar a testemunha. Essa testemunha? Não vale nada. Essa testemunha já mentiu em tal lugar, eu tenho aqui um processo sobre ela. Olha, uma vez ela fez isso. Quer dizer, né, desqualificar a testemunha. Não há, é impossível desqualificar Jesus. É impossível. O inferno nem tenta. Não tem como desqualificar Jesus, né? Então, ele é a testemunha fiel e verdadeira. Então, ele sim, ele sabe o que se passa conosco, porque ele é Deus, né? Segundo, as testemunhas não estão caladas. Tanto que o autor menciona Abel. As testemunhas não estão caladas. Interessante isso. As testemunhas aqui, eu vou mostrar para vocês. Que mesmo depois de morto, o sangue de Abel ainda fala. A fé de Abel ainda fala. Pela fé, Abel. E depois de morto ainda fala. Quer dizer, o Abel, ele não fala mais para nós. O que em Abel fala para nós? Seu exemplo, sua fidelidade a Deus, sua forma de adorar a Deus, a sua pureza de coração, né? Porque Abel, ele não desconfiou do seu irmão Caim. Não, ele não desconfiou. Não havia maldade em Abel. Senão, quando Caim convidasse ele, vamos passear um pouco. Eu passear com esse meu irmão é maluco. Esse meu irmão é um capeta, não quero saber dele não. Não, ele não tinha maldade. Vamos lá, meu irmão. Vamos lá. Isso significa que ele se dava bem com Caim. Que ele não evitava o Caim. Que ele não tinha má intenção em relação a Caim. Mas o Caim tinha em relação a ele. Então, nisso, e essas coisas em Abel falam conosco. O seu amor para com Deus. Outra coisa, Abel foi obediente aos seus pais. Porque Adão e Eva o ensinaram a buscar a Deus. Adão e Eva passaram isso para ele. Certamente contaram das benesses do jardim do Éden, do que desfrutaram com o Criador, de como a casa caiu. Eles contaram isso para Abel. Olha, foi morto um animal para cobrir a nossa nudez e tudo isso. Tanto que Abel passa a oferecer um animal ao Senhor. Eu acho isso muito interessante. Então, essas testemunhas não estão caladas. Até hoje, Samuel fala com a gente. Moisés fala muito conosco, nas páginas da Bíblia. Abraão, como esse homem fala, e outros falam. Então, nós vamos encontrar em Hebreus 11:4, a fé de Abel, depois de morto, ainda fala. Os heróis do capítulo 11 falam através das páginas das Escrituras, nos relatos de suas vidas e feitos. As testemunhas estão ao nosso redor, pois elas têm interesse na nossa vitória. Hebreus 11:40, eles estão aguardando que nós também cheguemos lá, porque sem nós a vitória deles não será completa. Interessante isso. Tem que esperar a família chegar, toda a família chegar. Hoje a igreja do Senhor, ela está dividida. Uma parte dela está no céu. Essa é a igreja triunfante. E uma parte dela está aqui na terra. Essa é a igreja militante.
A igreja que está militando, né, que está aí trabalhando, né? E a igreja católica acrescenta mais uma, né? Mas nós não cremos assim. A igreja padecente diz que é aquela que está no purgatório, mas a Bíblia não fala de purgatório, né? Então não podemos crer nisso. Hebreus 12:1 nos diz que há várias coisas que podem impedir, né, que podem nos impedir de vencer a corrida cristã. O que pode nos impedir? Primeiro, os embaraços. Os embaraços. É muito complicado você correr embaraçado. Se o seu cadarço se embaraçar um no outro, você já vai ter dificuldade para andar. É difícil, é complicado. Tem que separar, deixar amarradinho, cada um para o seu lado. Muita coisa pode embaraçar. Aqui muitos de vocês não têm ideia, só quem nasceu e cresceu na roça. Mas eu já entrei no mato, cheio de cipó. Como é difícil você andar no meio do cipó, do cipoal, né? Então você tira o pé de um lugar, já tem outro cipó prendendo você, quer dizer, é um embaraço, é muito embaraço, né? E outra coisa que pode nos prejudicar na corrida cristã, o pecado que nos rodeia. Porque obstáculos não são pecados. Aliás, existe até corrida com obstáculos, vocês sabem disso? Existe corrida com obstáculos. Quanto mais anos de fé eu tenho, mais eu reconheço que muitos crentes carregam excesso de bagagem na jornada da vida cristã. Excesso de bagagem é aquela bagagem que não pode ser levada porque passou do peso permitido. Está acima do peso. E de acordo com as companhias aéreas, há um limite de bagagem e de peso que você pode levar na sua viagem. 2 malas no máximo. E mais a sua bolsa de mão, uma coisa assim. Tá? Quando há excesso, você paga por isso. Tá? Tem lá o peso, você vai pagar por isso. E outra coisa, as companhias aéreas elas têm que ser rigorosas em relação a isso, porque se elas começar a fazer condescendência aqui e ali, o peso pode chegar um momento, um ponto, que ele vai ameaçar a segurança do avião. O avião ele tem um limite para carregar. O caminhão tem um limite para carregar. E nós também. Você não coloca um saco de 60 quilos de mercadoria nas costas de um garoto de 2 anos. Não vai carregar isso. Então, a vida é feita de limites. Né? Os barcos afundam por excesso de bagagem. Nós estamos cansados de ver isso. Olha, afundou um barco que estava vindo de Cuba para os Estados Unidos. Por quê? Porque só podia carregar 120, mas tinha 250 pessoas. Tinha 400 pessoas. Não tem jeito. Excesso de bagagem sempre vai ser um problema. Sempre vai ser um problema. E não é só em avião, barco, não. Na nossa vida física. Nós precisamos tomar muito cuidado com o nosso peso. As pessoas que permitem viver uma vida muito acima do seu peso, elas comprometem terrivelmente a sua saúde. O coração não aguenta, não é, irmão? O coração não vai aguentar, não aguenta. Então, aqui a palavra de Deus nos diz, deixando todo embaraço. O autor observa que a nossa condição, e para a nossa condição, e fala como se falasse da roupa que vestimos. Quando se disputa uma corrida, a roupa deve ser a mais leve possível. Tênis, short e camiseta. Você já viu alguém correndo a São Silvestre de coturno, aquela botina de soldado? Não, ninguém vai por isso. A roupa a mais leve possível. Quem disputa, na natação, por exemplo, tenta pegar a roupa mais leve possível, a que menos atrito vai dar, porque ele quer avançar cada vez mais. Então isso é importante. E para correr, a pessoa deve primeiro perder o excesso de peso e fortalecer os músculos. Nenhum atleta ganha São Silvestre assim. A corrida é amanhã e hoje ele decide, eu acho que eu vou correr amanhã. Não, há toda uma preparação muito demorada, muito tempo, muito tempo. Ele vai perdendo peso, ele vai colocando os músculos em dia para chegar lá na hora e está tudo bem. Que bênção.
Jesus fala dos impedimentos para a corrida, em Lucas 21:34. Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Sabe, irmãos, eu não gosto desse negócio de ficar vigiando os crentes, proibindo os crentes. Tem igreja que faz assim. Eu acho que quem tem que vigiar você é o Espírito Santo. É o Espírito Santo quem vigia você. Se uma pessoa não está disposta a obedecer à palavra de Deus, ela não vai obedecer o pastor. Você vai até se comportar mais ou menos na minha frente, mas na hora que virar as costas, é outra pessoa. Agora, quando você anda na presença de Deus, em todo lugar, porque você não está preocupado em ser fiel ao pastor, e a Bíblia também não manda isso. Não, é ser fiel a Deus. E Jesus fala sobre isso. A ansiedade da vida é outro excesso de bagagem. E Jesus disse: isso atrapalha vocês para se prepararem para aquele dia que vai chegar. Que dia é esse? O dia da sua vinda, o dia da sua manifestação. Olha o que Paulo escreve, né? Escreve aos Colossenses capítulo 3, a partir do 1º versículo. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Santificação pesa? Não pesa. Amor pesa? Também não. Você pode encher sua bagagem de santificação, de amor, de alegria, de louvor, da palavra. Isso, bota lá na balança, nunca vai dar excesso. Agora o pecado pesa. Pecado pesa demais. Mas as virtudes do céu, as virtudes cristãs, essas não pesam. Então, aqui continuando. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. É por causa dessas coisas que o barco afunda. É por causa dessas coisas que o avião cai, se derruba o avião, da nossa vida espiritual. Mas agora, abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Colossenses 3, versículo de 1 a 10. Olha, tem vários tipos de bagagem. Tem os excessos de bagagem do passado. Porque alguns de nós aqui já vivemos muitos anos, ou vários anos. Então nós já fizemos muita coisa boa, mas nós também já fizemos coisas que não deveríamos fazer. Já falamos muitas coisas bonitas, cantamos muitas coisas bonitas, mas também já falamos o que não devíamos ter falado. Fomos em lugares maravilhosos, mas também já fomos em lugares onde não deveríamos ter ido. Acontece com muitos de nós. Então, agora eu quero dizer para você que o seu passado é apenas isso mesmo, é o passado. É o passado. Filipenses 3, versículo de 13 a 14 diz: uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Estou correndo porque acredito num prêmio. Quanto ganha um corredor da São Silvestre? 1 milhão? Talvez. Talvez. Quanto ganha um cristão quando ele chega lá na glória e ouve do Senhor: bem-estar, servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor?
Tem como medir isso em dólar? Não tem. Não tem como medir, de jeito nenhum. Tá? Então, tudo isso é importante. Paulo deixou Gamaliel, que foi seu mestre, e Paulo se orgulhava dele, porque senão Paulo não falaria dele nos seus testemunhos. Eu estudei com Gamaliel. O homem não era fraco, não. Venerado por todo o povo. Havia uma unanimidade em torno do nome de Gamaliel, professor de Paulo. Paulo deixou Gamaliel, porque Gamaliel, tudo indica que nunca tenha saído do judaísmo. Paulo deixou o judaísmo. E olha, para abrir mão da nação ou da religião onde ele nasceu, que ele valorizava tanto, da tribo de Benjamim, os valores, os rituais, as crenças, o profetismo, toda a lei no Antigo Testamento, tudo aquilo era uma riqueza para Paulo e para os fariseus, para os judeus, que não tem comparação. Mas Paulo abriu mão disso. Ele considerou que aquilo seria uma bagagem, aquilo atrapalharia. Tanto que quando ele se encontra com Cristo na estrada de Damasco, ele tem que reestruturar a sua teologia. Aonde no Antigo Testamento aponta para o Messias, Paulo olhou isso, ele mudou a sua forma de pensar. Ficar remoendo e revivendo erros passados vai impedir você de ir adiante. Mas Deus não vai me usar. Por quê? Porque eu fiz isso, isso, isso. Mas não vai ter mais jeito, porque eu fiz isso, isso, isso. Não, não é assim que a gente vive. Não é. Nosso passado não tem como a gente mudar. Não tem. O que aconteceu, aconteceu. O que passou, passou. E aí você tem que confiar em Cristo e no sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Por isso que a palavra de Deus nos diz em Lamentações de Jeremias 3, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, destruídos, porque elas não têm fim, elas são novas a cada manhã. Ai de nós, ai de você, ai de mim, se nós não tivéssemos mais oportunidades na vida. Às vezes acontece, por exemplo, uma empresa, às vezes o dono de uma empresa, ele fica com tanta raiva de um funcionário, que o prejudicou, e vai ver que ele tem razão mesmo, que ao mandar aquele funcionário embora, ele diz, nunca mais, aqui não, nunca mais, e é nunca mais mesmo. Mas às vezes, dependendo da situação, lá na frente chama a pessoa de volta. É interessante isso, como é bom saber disso. O próprio apóstolo Paulo, com João Marcos eu não viajo. O Marcos não quer saber. Para mim não serve. O Barnabé, você quer acobertá-lo, você quer, então você assume. Então, vai você e o Marcos embora, não quero caminhar com vocês. Mas lá na frente, Marcos é útil no ministério. Tem pessoas que nunca mais apareceram, de fato. Por exemplo, Ananias e Safira não tiveram uma segunda chance. Mas o Marcos teve. O filho pródigo teve. Judas não teve. Mas Pedro teve. Então, ficar remoendo e revivendo erros passados não vai te ajudar. Confia que Deus já cuidou daquilo. Deus já te perdoou daquilo. E agora prossiga. Vai em frente. Não é Deus quem faz isso, mas você fez isso. Está dando glória a Deus? Mas um dia você fez aquilo. Está feliz porque Deus porque eu estou te usando, mas um dia não é Deus quem faz isso. Quem faz isso é o diabo. É o diabo quem faz isso. E ele só vai fazer isso na hora que você estiver bem. Porque se você estiver mal, ele não vai nem fazer, não precisa. Mas na hora que você está alegre, na hora que você está feliz, buscando a Deus, Deus está te usando, aí o diabo chega. Mas você fez isso. Quando o diabo tenta apontar o meu passado para mim, eu já aponto logo o passado dele para ele. Vem aqui, diabo, vou te mostrar na Bíblia o que você aprontou. Não, vem aqui. Vou mostrar na Bíblia o que você aprontou. E o meu passado, o sangue de Jesus já me purificou dele. Agora o seu não tem jeito. Então essa é a grande diferença. Paulo era culpado de muitas coisas que fez antes de chegar a Cristo. O ódio que ele tinha dos cristãos. E mesmo fora disso, ele não era um homem perfeito. Ele pecou.
Ele pecou. Mas Deus o perdoou. Ele sabe disso. Ele foi perdoado. Deus o perdoou. Qual passou a ser então o alvo de Paulo agora? E ele, depois que ele se encontra com Cristo, depois que reestrutura a sua teologia, um dos seus alvos era dar testemunho do Evangelho. E um dos versículos que eu mais gosto da Bíblia, Atos capítulo 20, versículo 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria, não é comemoração não, irmão, não é reclamando não. Contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Quem foi que deu o ministério a Paulo? Foi Jesus, não foi uma denominação. Essa é uma coisa que eu tenho falado constantemente. A ICT, a Igreja Cristã da Trindade, não tem ministério para dar para ninguém. Sabia disso? Quem dá ministério é Deus. A igreja só pode reconhecer os dons e os talentos que Deus deu na vida da pessoa. Mas a igreja não dá ministério. É Deus quem dá. É Deus quem decide se uma pessoa vai ser evangelista, se vai ser pastor, se vai trabalhar na área da educação cristã, se vai servir na área da música, assistência social. Eu não posso decidir isso. Você vai cantar. Mas a irmãzinha, desculpa, irmã, com todo respeito, mas uma taquara rachada, como é que ela vai cantar? Vai ver que não é, vai ver que é uma cantora. Né? É só para ilustrar, viu? Então, qual era o alvo de Paulo? Dar testemunho do Evangelho. O alvo de Paulo era defender o Evangelho. Filipenses 1,16. Eu fui chamado para a defesa do Evangelho. O que se defende hoje na igreja brasileira? O que se defende? O que os líderes evangélicos no Brasil defendem hoje, com algumas exceções? Só sabem fazer comércio na obra de Deus e com a palavra de Deus. Eles não conseguem fazer outra coisa. É só dinheiro, eles só enxergam isso, não enxergam outra coisa. E Paulo diz também que o seu alvo é crescer até atingir a estatura de Cristo, varão perfeito, está em Efésios capítulo 4, versículo 13. Mas Paulo coloca uma coisa muito bonita em Filipenses 3,10, que também o seu alvo é conhecer a Cristo, porque Jesus é assim. Quanto mais você conhecer a Cristo, mais gamado você vai ficar nele, mais apaixonado. Porque Jesus é incomparavelmente atraente. Jesus é irresistível. Se os seus pecados estão no passado, eles devem ficar lá. Deixa eles lá, não precisa trazer para cá. Por isso é errado. A pessoa que se converte a Cristo fica abrindo, vai lá mexer no lamaçal. Irmão, você não sabe o que eu fiz. Eu fui isso, eu fui aquilo. E eu aconselho você, nos seus testemunhos, seja sábio. Seja sábio. Tem gente que não compreende. Às vezes a pessoa, porque viveu uma situação, vai contar para todo mundo, você fica marcado. Deus perdoa, mas as pessoas não perdoam. Tem gente que não perdoa. Deus perdoa. Então, não é assim. Deixe seus pecados para lá, deixa lá. E vamos viver uma vida diferente. Olha o Salmo 103, versículo 12. Como o Oriente está longe do Ocidente, assim ela afasta para longe de nós as nossas transgressões. O Oriente nunca se encontra com o Ocidente, sabia disso? Nunca se encontra, por causa da rotação. O Oriente está aqui, mas se o Ocidente chegar, ele já foi para lá. Quer dizer, nunca se encontra. Então Deus também fez assim, né? Colocou os nossos pecados longe de nós, que eles não nos alcançam mais. Que bênção, que bênção. Então vou repetir o Salmo 103, versículo 12. Como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Que bênção. Quando Deus olha para você, não está vendo pecado. O pecado está tão longe. O próprio Deus quer isso. É isso que Ele faz em nós. Isaías 38, 17 diz: lançaste para trás de ti
todos os meus pecados. Quando você não quer ver uma coisa, você joga para trás, joga para lá, descarta. Agora, se você quiser ver, você joga para frente. Aí vai vendo. Aí vai olhando. Mas Deus não. Ele lança os nossos pecados para trás das suas costas, para trás de ti, diz o Isaías 38:17. E Miqueias 7:19 diz: e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Não é na praia do mar, porque na praia dá para ver. Por exemplo, eu passei 2 dias agora lá em Borosseia, que bênção. Ia para o mar às 5 horas da tarde, ficava até às 8 da noite, a água clara. Quando a onda vinha, eu vi os peixes em cima da onda. Os nossos pecados não estavam ali. Os pecados estão no fundo do mar. Isso é uma ilustração, irmão. Isso é uma metáfora. Uma metáfora. É uma verdade, mas é uma forma de explicar. É uma grande verdade. Nossos pecados, como que Deus vai colocar os nossos pecados longe da nossa visão, longe do nosso alcance. É uma bênção isso. E Hebreus 8:12 diz: porque eu lhes perdoarei a maldade. Aqui, esse é melhor ainda. Hebreus 8, versículo 12. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Eu nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Por causa do Calvário, nós temos sido perdoados dos nossos pecados. Então, por que você continua carregando os pecados que já foram removidos, sepultados, esquecidos e lançados por trás das costas de Deus? Por que você quer lembrar o que Deus não se lembra mais? Deus já decidiu esquecer. Tudo isso é excesso de bagagem que você não precisa carregar mais. Uma vez uma mulher estava na beira da estrada, ou um homem, pode ser um homem também, na beira da estrada, pedindo uma carona. E ele tinha uma bagagem, um saco, não sei do que, de mercadoria. Aí o carro parou, um senhor deu a carona para ele. Você vai para onde? Vai, entra aqui. E ele entrou no carro e continuou com aquele peso nas costas, dentro do carro. Aí o dono olhou: escuta, por que você não pega esse peso e põe do lado aí no banco? Você fica tranquilo. Tem gente assim, irmão. Já está em Cristo, mas não posso largar a bagagem, o peso tem que estar em cima de mim. Não é assim. Somos chamados para descansar em Cristo. Eu não sei se você estava aqui quando o pastor Edevaldo Ramos falou sobre a graça, e falou que Jesus Cristo é a escada para o céu, mas é a escada rolante. Jesus é a escada para o céu, uma escada rolante. Você não tem que fazer esforço, é só entrar e deixar Ele te levar. É assim que acontece. Não é por esforço. Não, se o cristianismo fosse por esforço, seria terrível. Uns esforçando mais, outros esforçando menos. A salvação não, a salvação é a escada rolante. Agora tem também, irmãos, os excessos de bagagem do presente. Olha o que diz Efésios 4:22. Aqui Paulo dizendo: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, da velha vida dos não regenerados. Quando fala velho homem, é da velha vida dos não regenerados. Então, temos que nos livrar da bagagem presente. O cigarro, por exemplo, é uma terrível bagagem. E eu tenho muita pena de quem fuma. Tenho muita pena. A pessoa que fuma, ela lucra o quê? Ela ganha o quê? Ela ganha um câncer. Ela ganha um câncer. A pessoa, por exemplo, que é presa num vício escravizador, né? A pornografia tem se tornado uma bagagem pesada para muita gente, tem destruído casamentos, tem destruído ministérios. É uma bagagem. São bagagens do presente.
Como cristãos, ainda temos o velho homem vivendo dentro de nós, é verdade. Essa é a nossa velha natureza. Olha o que diz Gálatas 2:20, um versículo muito conhecido. O pastor sabe de cor. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne. Ainda estou na carne. Ainda estou na carne. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Eu continuo ainda com essa natureza pecaminosa. Por isso que há um conflito, uma luta dentro de nós. Por isso que Gálatas capítulo 5 fala sobre isso. O Espírito milita, luta, briga contra a carne e a carne contra o Espírito. Então o Espírito chega e diz: quem manda aqui sou eu. Manda nada, quem manda aqui sou eu. Não, quem manda sou eu. Você vai ver se você manda. Vou encher a cara hoje e você fica quieto. Vou brigar, vou bater, vou arrebentar e você fica, a carne é assim. Aí o Espírito, não, você não vai fazer nada disso, porque hoje eu vou na vigília. Que vigília, coisa nenhuma, nós vamos para a cama dormir. Nós vamos dormir, é assim, a luta do Espírito contra a carne é essa. A carne é inimiga das coisas de Deus. A carne, quando você se alegra, é porque sua alma está sendo tocada. Quando você está na igreja ou em casa, qualquer lugar, sentindo a presença de Deus, seu espírito está sendo tocado. Não é só a carne, é seu espírito. E isso se manifesta através do nosso intelecto, do nosso pensamento, das nossas emoções, através da nossa alma. Então a alma, ela transmite isso. Mas o espírito não gosta disso. Então, essa é a nossa velha natureza. Ela não morreu quando fomos salvos e continua conosco. É o que está lá em Romanos 7,18. Sei que nada de bom habita em mim. Paulo fala isso. Romanos 7,21. O mal que habita em mim, uma outra versão possível é o pecado que habita em mim. Eu já preguei sobre isso aqui uma vez. Que o pecado não está apenas ao nosso redor. Ele está dentro de nós. Se você ama este mundo e o que ele oferece, isso se torna um excesso de bagagem. Esse excesso de bagagem vai lhe custar muito mais do que você espera pagar. A coisa fica cara. Quando você carrega bagagem espiritual desnecessária, isso vai lhe custar. E eu quero dizer uma coisa para vocês que estão aqui presentes, quem está me ouvindo na internet. Talvez você se sinta mal com algumas coisas que ainda você não venceu. Deus vai te dar vitória. Você não pode desistir. Eu conheci uma mulher na Califórnia, quando morei lá, uma mulher de Deus. Ela fumou 3 anos depois que aceitou Jesus, depois que se batizou, ela ainda continuou fumando. Mas ela orava todo dia. Senhor, eu sei que o Senhor vai me libertar. Eu não sei quando, eu não sei como, mas o Senhor vai me libertar. E ela não desistiu. Não desista. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, para a libertação de todo aquele que crê. Deus vai te dar a vitória. Deus está trabalhando em você. Deus ainda não terminou. Aqui não tem nenhum produto feito. Não tem. Ninguém aqui de nós já recebeu o carimbo pronto para distribuição. Deus ainda está trabalhando em nós. Porque na hora que chegar pronto para distribuição, aí a funerária chega. Aí está na hora de ir embora. Mas Deus continua trabalhando em nós. Por isso que você ainda está sendo mantido aqui na terra. Porque Deus continua trabalhando em nós. Por alguma razão, muitos crentes vivem fascinados com o mundo, produzindo um excesso de bagagem, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens. 1 João 2,16 fala sobre isso. Como evitar o excesso de bagagem? Veja Gálatas 5,16, que diz assim: por isso vos digo, Paulo dizendo,
vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. E por último, para a nossa meditação aqui, eu vou falar sobre o excesso de bagagem do futuro. Há muitos crentes e muitos entre nós, cujo excesso de bagagem é a constante preocupação com o futuro. O que será de mim? O que vai acontecer comigo? E com a minha família? O que vai acontecer quando eu morrer? Quem vai cuidar da minha mulher? Quem vai cuidar dos meus filhos? Quem vai assumir essa igreja se eu morrer? Eu não tenho que me preocupar com isso. Como também, eu não vou ficar me preocupando. E se eu morrer? Com quem minha mulher vai casar? Vai casar com quem ela quiser. Eu não vou estar aqui para dar opinião, eu vou estar aqui. Eu vou estar aqui para dar opinião? Não vou. A minha mulher vai casar com quem ela quiser. E se ela não quiser casar, é problema dela. Eu não vou estar aqui para dar opinião. A mesma coisa em relação à igreja. Eu não tenho que me preocupar. A obra é do Senhor, é de Deus. É Ele quem vai cuidar disso. Então, é muito importante isso. Tá? A melhor forma de se preparar para o futuro é viver bem o presente. E aqui entra Mateus capítulo 6, versículo de 24 a 33. E aí Jesus fala, olha, da insensatez da ansiedade. E Mateus 6, versículo de 24 a 33. 25 a 33 também dá. Não estejais ansiosos por coisa alguma. Aí ele cita os lírios do campo. Nossa, como eles são bonitos. Vai numa floricultura. Vai aqui, pertinho desse viaduto aqui da Bandeirantes aqui. Tem ali como é que chama ali? Um jardim, né? Mas é enorme, é grande. Quanta flor bonita. Quanta flor. Essa flor vai acabar, vai murchar. Vai murchar. Agora, Jesus disse, se Deus veste a erva do campo, né, que hoje está bonita, mas amanhã já morreu, não vai cuidar de vocês? Aí ele cita os passarinhos, que comem também, que não trabalham, e Deus cuida deles. Deus vai cuidar de nós. Olha o Salmo 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais lhe fará. É confiar, não tem outra coisa. Provérbios 24, 19. Não te aflijas por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos perversos, porque o maligno não terá bom futuro, e a lâmpada dos perversos se apagará. Eu tenho que confiar. Às vezes eu vejo o perverso perseverando, prosperando, não é problema meu. A corrida deles é muito curta, a carreira é muito curta. Sabe, eu tenho que confiar. Vocês sabem que nós estamos no esforço aqui para pagar pela a nossa sede própria. E eu nunca fui tentado a pegar um revólver e sair para ir assaltando, para você levantar esse dinheiro. O Senhor vai me perdoar, é para a tua obra, Senhor. O Senhor vai perdoar, é para a tua obra. Não tem que fazer isso. Não tem que fazer nada errado. Tem que esperar em Deus. E aí nós vamos ver Filipenses 4 e 6, Paulo dizendo, não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E aí é muito interessante o que ele coloca, olhando para Jesus. E com isso eu vou terminar a nossa reflexão hoje. Olhando para Jesus. Os atletas que corriam nos estádios não têm tempo para olhar a torcida. Você pode ver, não tem tempo. Qual é o jogador que na hora de uma jogada importante, ele para ficar olhando para a torcida? Não tem isso, nunca vi isso. Na hora de fazer o gol, primeiro eu quero dar uma olhada para a torcida. Não, ele não faz isso. Mesmo quem corre na rua, tem que tomar muito cuidado. Ele olha para quem está atrás, competindo com ele, para ver se está perto ou está longe. Mas ele não vai ficar, deixa eu ler aquele letreiro. Nossa, aquele telefone ali é importante, deixa eu anotar. O diabo faz isso. E consegue a atenção de muitos crentes. Vai botando as placas dele, vai botando. Os chamariscos aí, as distrações.
O diabo enche a nossa caminhada de distrações. Você não pode olhar, não. Você dá uma olhada no adversário, ele está perto. Se estiver perto, eu tenho que correr mais depressa. Se estiver longe, eu posso, né? E o nosso adversário, você sabe quem é. Ele está na corrida também. Tentando nos derrotar. Tentando nos derrotar. Então, eu acho hoje essa palavra para nós muito instrutiva. Muito importante para nós. Então, os atletas que nos estádios não têm tempo para olhar a torcida. E nós devemos, assim, manter os nossos olhos em Cristo e nele somente. Só em Jesus. Eu não tenho que ficar preocupado. Mas aquela igreja lá é tão grande. A minha é tão pequena. O camarada faz reunião para 80 mil, para 20 mil. Eu faço reunião para 20 pessoas. Não tem nada aqui, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Estão aqui hoje à noite aquelas pessoas que Deus queria que estivessem. Eu não vou funcionar assim. Não, porque tem uma turma que não vem, porque tem uma turma que... Não, Deus me livre de sofrer por quem não está aqui. Deus me livre. Eu tenho que me alegrar com quem está. Creio na soberania de Deus. Se for da vontade dele, ele enche tudo. Eu não tenho que me preocupar com isso. Eu tenho que me preocupar com uma coisa, ser fiel a Deus. Prego para 20 aqui hoje à noite, como se estivesse pregando para 20 mil. E vice-versa. Tem uma música no inglês que fala assim: volte seus olhos para Jesus. Olhe completamente na sua face maravilhosa. E as coisas dessa terra vão se tornar cada vez mais fracas, na luz da sua glória e sua graça. Olhe para Jesus. Quanto mais você olhar para Cristo, mais as coisas deste mundo vão perder a sua significância. Por que os crentes hoje dão tanto valor ao materialismo? Ao ter, possuir, tomar posse, eu quero isso, eu quero aquilo, eu comer o melhor da terra. Essas são as expressões de triunfalismo. Porque eles tiraram os olhos de Jesus. Porque quando você coloca os olhos em Cristo, as coisas materiais são merreca à luz daquilo que Ele é, em comparação àquilo que Ele é. Isso é muito importante. Então, volte os seus olhos para Jesus, o autor e o consumador da fé. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Vamos curvar nossa cabeça por um momento. Obrigado, meu Deus, porque nós sentimos a Tua presença. Sentimos, Senhor, a Tua graça, a Tua misericórdia em falar conosco, em firmar os nossos pés na verdade, na senda da justiça. Ajuda-nos a colocar os olhos em Ti, Senhor, em Ti somente, a olhar para Ti, para que o Senhor seja exaltado na nossa vida. Guarda o nosso coração, Senhor, de tudo o que não tem valor diante de Ti. Guarda os nossos corações. Senhor, livra-nos de todo excesso, de toda bagagem desnecessária. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.